queria bater uma foto apertando a sua bunda. Posso? Cara, lógico. E a segunda regra é que não tem regra. Vendi minha bike e paguei o aluguel, né? É um dos, esportivamente falando, o dia mais emocionante da minha vida. Todo ciclista ama mais a bicicleta do que a própria esposa. Fala galera, tá começando mais um episódio do Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil, e o episódio de hoje a gente vai estar falando para quem pedala e para quem quer crescer seu negócio. E se você ainda não se inscreveu, aperta no sininho para receber as notificações e compartilhe com os amigos. Para quem pedala, esse episódio, se você pedala ou quer pedalar, vai ser essencial para você. E eu falei, para quem quer também entender o seu negócio, porque a gente está aqui com dono do canal Pra Quem Pedala. É um prazer, maminha. Valeu, gente, obrigado. Bom, eu não sei se vai ser essencial para quem pedala, a gente pode dar algumas dicas, você segue se você quiser. E crescer o negócio também, vamos lá, a gente pode... Vamos entender, né? Vamos entender. Dois jeitos de aprender, né? O certo e o errado, né? Então você pode ou repetir ou fugir dos conselhos aqui. Então, vamos lá. A Maminha é mais conhecido como Maminha, mas Marcelo Frossá, né? Exato, eu brinco que é Maminha de nascimento, Marcelo de batismo, né? Então... E por que esse apelido? Então, na verdade, eu era gordinho quando era moleque. E aí até mandar um abraço para ele, tava com ele hoje, Bruno Berg. Um beijo, meu amor. Bruno Berg era um grande amigo, é um grande amigo, a gente malhou junto hoje. O Bruno, com 10 anos de idade, me deu esse apelido. E aí pegou. E aí, cara, ficou maior do que eu, inclusive. E aí comecei a pedalar. Eu tinha amigos do colégio que pedalavam comigo, então o apelido acabou indo pro ciclismo. Depois eu fui para a faculdade. Também minha turma de faculdade metade da turma era do colégio, então o apelido foi junto. Então eu não tive nenhum momento que eu não consegui desgarrar do apelido hora nenhuma. E aí eu percebi que Marcelo no pedal tem um monte. Maminha só tinha eu. E aí, como eu faço comercial do Pra Quem Pedala, eu precisava ligar para as pessoas, eu precisava que as pessoas lembrassem de quem eu era. Então eu falei, cara, se eu usar Maminha, eu vou falar uma vez com o cara, quando eu ligar de novo, o cara sabe quem é. Com certeza. Então foi bem funcional, assim. É igual o nosso amigo também, chamado Siddhartha, né? São poucos Siddharthas que existem, né? Então, Maminha também é uma coisa diferente. Não, e é funcional. Não é bonito, mas é funcional. E você, vamos dizer, pedalando de ciclista das horas vagas, hoje em um dos maiores portais de ciclismo do Brasil, como que se deu isso? Então, eu sempre tive um sonho, eu sempre achei a bicicleta de speed, né? Aquela bicicleta de estrada, aquela que pneu fininho, que tem o chifre do carneiro ali. Eu sempre achei as bicicletas muito bonitas. E eu sempre tive o sonho de ter uma bicicleta dessa, meu pai nunca me deu. E não tinha grana, então, né? E essas bicicletas são caras. E aí acabou que quando eu passei no meu concurso, já estava com a vida mais estável ali e tal, falei, cara, vou começar a pedalar. E aí eu tinha um amigo, né, que já tinha uma bicicleta dessa, falou, não, vem que eu vou te inserir aqui na nossa turma. E aí começamos a pedalar. Cara, comecei a andar. Aí, literalmente, né, a gente ri muito disso, eu trombei com o meu sócio. Então, para quem anda de speed, sabe que a gente anda em pelotão. Então, anda uma bicicleta atrás da outra. E existe uma técnica para você andar ali. Então, esse é o primeiro conselho para quem quer começar a pedalar. Se você for começar a pedalar num pelotão, existe toda uma regra para se estar lá. Não é só chegar chegando. Então, chama alguém que conhece, pede para te orientar, que vai... Não é só uma regra social, ela também é uma regra de segurança. Então é importante você saber se comportar dentro do pelotão. E aí eu não sabia. E aí o Henrique, que é meu sócio, estava na frente. Na hora que a gente entrou numa subida, a bicicleta da frente perde velocidade antes da de trás. Então eu mordi a roda dele, a gente se desequilibrou ali e tal, mas não caímos. Só que a curiosidade é que o Henrique já pedalava, tinha sido campeão brasiliense, e ele corria por uma equipe. E o dono dessa equipe queria me vender uma bicicleta. Então, na verdade, eu que fiz a lambança, mas quem levou o sapo foi o Henrique, porque o cara não ia brigar com o cliente, né? Então, ele já deu um sapão no Henrique lá, pô, Henrique, anda direito, não sei o que, eu, quietinho ali, sobrevivendo ali atrás. Aí, no final, eu fui falar com o Henrique, aí o Henrique já tinha. O Pra Quem Pedala nasceu como um site escrito. Então, o Henrique já tinha esse site. E aí daí a gente ficou amigo, né? Eu cheguei lá na Maciota, falei, Henrique, desculpa, né? Aí ele, não, super tranquilo. E aí a gente tinha um amigo em comum, né? A gente descobriu ali naquele dia que a gente tinha um amigo em comum. E aí a gente começou a treinar junto.
E eu, como o Pete me conhece, sabe que eu gosto de falar pouco, então a gente pedalando e eu falava, falou, pô, por que você não escreve tal coisa? Por que você não faz tal coisa? Por que você não... E aí a gente foi ficando mais amigo, eu fui fazendo as sugestões de pauta, ele foi gostando, até que teve um belo dia que ele falou assim, cara, toma uma senha aqui, uma senha de editor, e escreve aí. Aí eu passei a escrever pro site. E aí, junto com isso, o Geraldo Piquet chamou a gente e falou assim, cara, eu quero fazer um desafio chamado Brasil Ride, que é uma prova de 600 quilômetros. Falou, pô, isso dá um documentário legal. E aí a gente gravou o nosso primeiro documentário, que é o De 0 a 600, que é um documentário, acho que são 10 episódios, que conta essa trajetória do Geraldo de nunca ter pedalado. E em 6 meses, ou 7 meses, uma coisa assim, o Geraldo foi enfrentar o Brasil Ride lá na Chapada Diamantina. E aí eu treinei junto com eles, né? O Brasil Ride só se faz de dupla, então a dupla foi o Henrique e o Geraldo, para eles gravarem os episódios todos. Mas durante o treinamento eu fiz todo o treinamento com eles. De speed? Não, isso é de mountain bike. De mountain. E aí a gente... Aí o Pra Quem Pedala já tinha um pouco essa cara do site escrito. A gente já estava com o documentário foi bem, os episódios começaram a ir bem, e o Henrique foi para uma feira, salvo engano, a Eurobike, e a gente, cara, era muita coisa para o Henrique escrever. Então ele falou, mas eu vou tentar fazer visual. O Henrique gosta pra caramba, o Henrique é fotógrafo e tal, então ele gosta de mexer em máquina e tal, tem um olho bom, né? Então... ele falou, vou fazer vídeo, porque eu já consigo mostrar os produtos. Aí ele já começou a pesquisar alguns caras na internet, começou a ver alguns caras que faziam vlogs, né? Que contava a rotina e tal. E aí ele pegou esse formato e a gente começou a fazer. Então, na verdade, a gente tinha um site e quando o conteúdo era muito extenso, a gente fazia ele via vídeo. Então a gente criou um canal no YouTube para ser uma reserva de uma outra prateleira, né? Para quando aquele produto não coubesse no site, a gente botava ele no YouTube. E aí a gente foi percebendo que as coisas foram se desequilibrando, assim, o YouTube foi começando a crescer, e aí a gente começou a dar uma estudada, e aí o Henrique, maluco, né? Eu brinco, falo, o Henrique é doido, e ele falou assim, mas pra gente fazer isso aqui virar, a gente vai ter que fazer vídeo todo dia. Aí eu falei, cara, mas como? Aí ele falou, não, faz o seguinte, vem ser meu sócio. Porque até então, ajudava o Henrique. Tem uma história engraçada. Eu ajudava o Henrique nos textos e tal. E também ajudei no documentário. Mas no meio desse caminho, o Henrique foi fazer uma viagem pro exterior. E uma marca, a Specialized, trouxe para o Brasil o Peter Sagan, que era um campeão mundial do ano, né, de speed, de estrada. E aí o que acontece? O Sagan tinha sofrido um episódio, ele tinha ficado em segundo lugar numa corrida, e os pódios do ciclismo, o primeiro lugar fica no topo, e aí eles sempre colocam uma modelo de cada lado, colocavam, né, porque agora isso acabou, né, o politicamente correto acabou com isso, mas eles botavam uma modelo em cada lado e o cara ficava assim, as modelos abaixavam, porque são sempre ciclistas, são sempre baixinhos, né? Então ela abaixava, cada uma dava um beijo na bochecha, assim. E o Sagan estava em segundo. Então quando a menina abaixou, a bunda dela ficou bem na frente dele, que assim. Aí ele fingiu que deu uma apertadinha na bunda dela, assim. Nossa. Cara, isso deu um rebuliço no mundo. Imagina. E aí eu sei que o Henrique tava fora, me ligou, falou, cara, o campeão do mundo, primeira vez que o cara vem pro Brasil, a Specialized está pagando pra gente ir lá ver o cara. Nós precisamos ir. Aí eu falei, Henrique, mas eu não sei tirar uma foto 3x4. O que eu vou fazer lá? Ele falou, não, fica tranquilo, eu converso com um fotógrafo, um amigo, não sei o que, o cara te dá as fotos, eu só preciso que você vá, viva a experiência lá e depois escreva pro site. Eu falei, tá bom, vou. Cheguei lá, já conheci algumas pessoas que tinham ido no Brasil Ride, alguns lojistas, algumas... Sim. E aí, no café da manhã, brincando com eles, eu falei assim, então, pode apostar aí, ó, pode marcar aí na agenda. Eu vou apertar a bunda do Sagan. Fazer a mesma coisa que ele fez com a menina. E aí os caras, até parece e tal. Eu falei, não, beleza, tô falando, vocês acreditam ou não, vou fazer. E aí fui.
Cara, e era assim, ele andava na frente e andava todo o pelotão atrás. E aí eles chamavam uma pessoa, essa uma pessoa ficava do lado dele, tinha ali 20, 30 segundos para conversar, não sei o quê. Os fotógrafos estavam em cima das bicicletas ou em cima de moto batendo foto. E aí depois você ia lá para trás do pelotão. Cara, me deu a louca, eu cheguei lá pro cara, falei, ó, Simon, cara, nós temos um portal e tal, não sei o quê, a gente é meio, né, muito doido, forfã, assim, e tal, zoeira. Queria bater uma foto apertando a sua bunda. Posso? Cara, lógico. Irmão, bicho foi e eu, pimba, tirei a foto apertando a bunda dele. E aí mandei essa foto pro Henrique, ele tava na França. Mandei a foto pro Henrique. A gente fez um pedal de acho que 60 km com ele e tal. Quando a gente chegou, e assim, numa região montanhosa, então assim, você tinha sinal, não tinha sinal, tinha sinal, não tinha sinal. Uhum. Então mandei pra ele. Cara, ele pegou e pimba, Instagram, de lá da França. E aí eu falei, aí beleza, e eu tô sem saber. Até então, hoje eu tenho, né? O Instagram é nosso, tem a senha, tem tudo, mas aquela não tinha. Era só o Henrique controlar o Instagram. E aí, quando eu chego do pedal, cara, me vem a gerente de marketing da Specialized. E assim, eu ia voltar, você podia voltar de dois jeitos. Ou você voltava no ônibus, ou você voltava na bicicleta, pedalando até a sede da Specialized. E eu tava com uma bike, era uma nave. Eu lembro que eu tava testando um grupo eletrônico, um dos primeiros grupos eletrônicos a chegar no Brasil. Caralho. Então assim, eu tava em êxtase, eu falo assim, volta pra Brasília pedalando. Eu falo, agora, não precisa nem me dar água que eu vou no seco mesmo. Aí, beleza, ela falou assim, não, você vai no ônibus. Eu falei, putz, grilo. O que eu fiz? Fiz lambança. Aí quando eu entrei no ônibus, ela pegou, me deu um abraço, falou, meu, olha isso aqui. A foto tinha explodido. O celular dela tinha um monte de gente, eu comecei a receber um monte de mensagem, um monte de coisa. Você tem uma ideia dessa história? 2 ou 3 anos depois, até mais um pouco, acho que uns 4 ou 5 anos depois, eu recebi do fã-clube oficial do cara, ele acho que é esloveno, eslovaco, uma coisa assim, eu recebi do fã-clube oficial do cara uma notificação para os caras poderem usar o vídeo de eu falando com ele, apertando a bunda dele. Então assim, essa foto rodou o mundo aí. E aí, a partir daí, a gente virou uma dupla. Uhum. Né? O Henrique falou, cara, você faz o comercial muito melhor que eu. O Henrique, você é doido mesmo. Você é maluco. O Henrique não gosta muito de gente, né? O Henrique é meio antissocial, assim. E aí ele falou, cara, faz essa parte. De boa, vai eu vou gostar mais que você faça essa parte. E aí a gente virou sócio. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer vídeo todo dia. Então, assim, foi a receita que a gente achou naquele momento de ter um ganho de visualização mais rápido. Uhum. E aí, dessa decisão, a gente precisou tomar várias outras, né? Então, não dá para você produzir vídeo todo dia pensando numa edição mirabolante. Sim. Então, a nossa edição... São vídeos curtos? Então, os nossos vídeos têm mais ou menos 12 minutos, de 8 a 12. Sim. Não é... Se a gente quiser fazer mais, a gente faz. A gente tem vídeos de todos os tamanhos. Sim. Mas a gente estabelece uma projeção inicial de um vídeo de 8 a 12 minutos. Isso é o que você mais vai encontrar no canal. Né? São vídeos desse tamanho. E o que decide, decide o que vai jogar para engajamento? Para justamente então, ter esse a gente sempre, assim, a gente brinca, fala que para quem pedala tem 2 regras. A primeira delas é que não tem personagem. Então, o Henrique que você vê lá é o Henrique de verdade. Uhum. E uma minha que você vê lá é uma minha de verdade. Não tem personagem. E a segunda regra é que não tem regra. Uhum. Então, assim, a gente é o que a gente é, do jeito que a gente é, e a gente faz aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, a gente tem alguns vídeos icônicos. Eu tenho um vídeo que é assim, perdendo patrocinador em 3, 2, 1. Que é um vídeo que eu falo mal de um produto de um patrocinador meu. Uhum. Eu falo, olha, esse produto não presta. E ó que doido. Este vídeo me gerou... Esse produto era um produto de uma marca pequenininha que fazia parte de um conglomerado, né, de uma marca muito maior. Esse vídeo fez com que a marca grande olhasse pra gente e eles vieram patrocinar a gente. Porque esse vídeo foi até uma infelicidade deles. Eles mandaram um produto pra gente que não tinha passado por um processo de finalização que impermeabilizava o produto. Então eu fui com um produto, cara... Olha o azar que eles deram. Eu saí com um produto em setembro em Brasília, sem saber. Não sabia que não tinha passado por isso. Né? Não sabia que o produto não estava finalizado. Aí, saí em setembro, tomei um pé d'água na cabeça. Um pé d'água.
e o negócio encheu d'água. Falei, galera, não presta. Aí os caras mandaram Aí o diretor do conglomerado me ligou. Falou, olha, eu queria conversar com você, né? Ele até brincou, ele falou, hoje nós somos amigos. Balog, beijo pra você. Ele virou e falou assim, eu nunca pensei que eu fosse falar com um cara que falou mal do meu produto e tô pedindo uma chance para patrocinar ele. Aí eu falei, tá, mas vamos lá. Aí ele explicou, falou, olha, não passou pela finalização, vou te mandar um produto finalizado e eu queria que você fizesse um teste. Aí eu falei, olha, cara, não tem problema. Mas vai se molhar. Eu vou fazer um teste com força. Sim. Porque pensa, não dá para eu falar que o produto daqui a pouquinho já tá legal e aí amanhã me aparece um maluco. Eu falei, pô, Brasília, a gente, né, chove pouco. Agora, o cara que tá numa cidade o cara tá, sei lá, uma cidade de Manaus, chove todo dia, né, a chance do negócio entrar água é imensa. Sim. E como a gente pega o Brasil inteiro, né, não dá pra... Aí o cara falou, não, você faz o teste que você quiser. Sabe como é que eu testei? Peguei um ciclocomputador, peguei o ciclocomputador, configurei ele no banho. Chuveiro aqui, ó. Minha mulher gravando daqui pra cima e eu no banho configurando aqui, ó. Aí, gravando no banho, aí peguei um copo, botei ele no copo assim, peguei ele, dei o play, para ele começar a contar o cronômetro, enfiei ele imerso dentro do copo, que a pessoa conseguia ver o cronômetro girando, tomei meu banho. Aí fui gravando, né? Gravei o coisa, no final lá, falou, ó, tá aqui, tá dentro do copo, ó, tem 40 minutos, tá dentro do copo, vou tirar agora. Tirei, tal, e realmente não molhou, não entrou água. Bombou. E aí eu falei, galera, parabéns. Agora tá bom, parabéns. Né? Excelente produto. Eu falei, agora tá valendo. Aqui, retiro o que eu disse. E aí eles foram e começaram a patrocinar a gente. Então, assim, o que a galera acha que é um negócio assim, pô, mas tá falando mal do produto? Eu não tô falando mal. Eu tô falando a verdade. Sim. E ganha credibilidade. Exato. Isso, né? Eu acho que a grande coisa que a gente tem dentro Pra Quem Pedala é isso. É a credibilidade. A gente nunca teve... Cara, a gente teve muitos embates internos com marcas, e o mais impressionante, cara, é que são marcas normalmente de produto muito bom. A gente tem uma marca, não vou falar aqui porque, né, mas a gente tem uma marca que é uma marca de excelência naquilo que eles fazem, eles são os melhores do mundo. E aí a gente teve um embate de um vídeo que a gente fez, porque a gente tinha que fazer um determinado teste, e aí eu fiz vários testes de vários produtos. E o teste para 2 dos produtos, a gente não tinha as condições ideais. Então, o que eu falei? Eu falei, ó, galera, isso aqui, esse produto aqui, o teste, ele não vale para isso aqui. Sim. Ele tem que ser pensado nessa condição. Aí, quando a gente mandou o vídeo, os caras, não quero que publique, porque você falou mal do produto. Eu falei, não falei mal, eu só tô falando da adequação. Ele não é adequado para isso aqui, ele é adequado para isso aqui. Aí os caras, não, mas o nosso boarding aqui, aí começa os termos em inglês, né? O nosso boarding, os targets e tal... Aí eu falei, ó, cara, desculpa, se você acha que o cara vai chegar numa loja, comprar o seu produto, usar ele errado e vai sair com uma boa impressão, não vai, né? Então, assim, esse cara vai ser um péssimo cliente para você, porque ele vai falar mal da sua marca. Mal. É melhor então, alguém assim, que fale bem do produto. Exato. Então, é melhor que o cara acerte na compra e fale bem do que ele erre na compra. Com certeza. Ah, não, mas do jeito que foi falado, tá bom, não publicamos o vídeo. Mas eu não mudo o que eu falo. Vocês têm mudanças na produção de vídeo de vocês no decorrer desse tempo aí? Vocês sentiram essa necessidade? A gente vive um momento desse, assim. A gente está num momento em que a gente... no início, era um vlog. Então, era meio que uma história. A gente acordava e aí a gente pensava, bom, o que eu vou fazer hoje? Fazer isso. E aí a gente já ia, para fim de acelerar a edição, a gente já ia gravando na ordem daquilo que a gente ia fazendo. Isso acontece hoje em evento, por exemplo. Sim. O que eu faço? Eu vou gravar um evento, uma feira, alguma coisa, eu chego, dou uma zap... Aí eu já chego, já acordo, falo, pô, galera, tudo bem? Tô aqui no evento tal e tal, não sei o que. Pô, a gente vai descer agora, eu vou mostrar para vocês. Pum, cabeça tá gravada. Aí eu vou, dou uma zapeada,
Vejo, falo, não, beleza, então eu vou nessa barraca, naquela. Aí eu vou, tum. Então assim, porque quando eu jogo na timeline para editar, já sai tudo pelo menos na ordem cronológica, eu só vou fazendo os cortes de fala e inserindo algum efeito de som, alguma coisa, corrigindo algum som, alguma coisa. E nessa produção, você faz automaticamente um público-alvo? Você falou aí do Speed, falou da Mountain também, né? Eu não sei, eu não entendo muito bem, o Vitor é um ciclista, eu andava de Monark pra lá e pra cá. Velotrol, né? Velotrol. Então eu não entendo não muito. Não andava muito de nuvenzinha disso. Não, né? Não. Nuvenzinha não. Não, nuvenzinha não. Aquelas bicicletas com rodinha assim. Aquelas que dobravam, sabe? Lembra? A Urbania que dobra. Mas aquela é melhor que nuvenzinha. Mas então, na verdade, a gente fala sobre tudo. O crivo que a gente faz é que seja um assunto que o cara que tá lá assistindo goste. Sim. Né? A gente, com o tempo, quando o canal começa a ganhar corpo, você começa a perceber algumas coisas engraçadas. Então, por exemplo, você começa a receber feedback. Eu já tive feedback de esposas. Então, tipo assim, eu chegava no lugar, aí eu falava, a esposa do cara reconhecia minha voz. Porque esse meu timbre é meio único, né? Uhum. Sou eu e o Louro José, né? Com esse timbre. E aí a esposa olhava, ué, você fica falando lá em casa. Você fica falando lá em casa. E aí ela não tinha o visual, porque ela não ficava prestando atenção. Mas aí depois você vai vendo que, por exemplo, criança. Cara, tem um monte de criança que a gente cruza em evento e os moleques vêm abraçar, falar. Isso é muito legal. Uhum. Né? Então, assim, a gente não... É meio estranho você imaginar que você entra na casa da pessoa. E como para quem pedala era algo quase que diário, então a gente é quase que um telejornal, né? Então assim, o cara chegava, normalmente os caras criam uma rotina. Então o cara chega, para, assiste, ou então ele vai sair para pedalar, ele começa a escutar de manhã cedo e assim. Então o cara tem um ritual ali para... E aí assim, a gente acaba vendo, por exemplo, a gente teve gente que via porque tinha um toque de humor, então o cara não pedalava nada, nem pedalava às vezes, mas ele gostava de assistir porque dava umas risadas. Sim. A criançada, isso até foi uma época, né, tem uma época que a gente meio que começou a controlar um pouquinho palavrão, essas coisas, porque a gente começou a perceber que a audiência de criança tinha aumentado bastante. Então isso você vai captando assim, mas tem um pouquinho do calendário, né? Então, por exemplo, quando você o calendário começa a apertar muito, você tem muitas provas, aí a gente naturalmente você começa a desenvolver uma linguagem mais de corrida, ali, um negócio mais race e mais atleta, então vai mais para desempenho e tal. Aí no final do ano, normalmente a gente tem o Brasil Ride, que é essa prova mais longa, mais superação, então já é uma outra motivação, assim, né? O Brasil Ride tem o aspecto de corrida, porque tem a elite disputando lá, a prova é linda, mas o Brasil Ride virou o Ironman do mountain biker, né? Então é uma prova que o cara vai para se desafiar, para se testar e tal. E aí vira uma coisa de motivação. Então muita gente assiste, por exemplo, Brasil Ride a gente vai, o Henrique acho que já fez 8 ou 9, fiz 3, mas assim, a gente cobre o Brasil Ride há 10 anos. Então assim... Cara, a gente pede desculpa pra todo mundo. Porque os caras vêm, a gente veio aqui por conta de vocês. Eu falei, desculpa! Puta prova dura pra caramba. Então, assim, é bem legal, assim. Então, a gente tenta pensar assim, pô, eu assistiria isso aqui? Assistiria. Então, bora fazer. Isso é uma coisa que quando a gente começou a criou o podcast, né? Pessoal, mas qual o público? A gente, cara... Qual o nicho, né? A gente vai descobrir. A gente vai começar, a gente vai vendo o que o pessoal vai gostando, a gente vai vendo também o que a gente vai gostar de falar, que a gente tem que ser natural. Se eu ficar pensando, cara, vou falar pra tal pessoa, mas às vezes aquela pessoa, eu não tô afim de falar exatamente como a pessoa queria que eu vi, né? Então isso é interessante, né? Porque também você falou que o público muda, né? Muda. Uma coisa que a gente viu, por exemplo, isso eu não sei por que eu tava falando esses dias sobre questão de perfil do canal. Falei, cara, mas isso é relativo. Porque, por exemplo, quando você vira de 100 para 200... Você tem que estar mais preocupado com quem entrou no canal do que com quem já estava. Sim. Porque, tipo assim, teoricamente, no 201, se entraram 101 pessoas num perfil diferente, se o seu canal mudou de perfil. Né? Beleza, quando você tem 5 milhões, aí você pode falar, não, beleza, eu tenho um público consolidado aqui com essa cara. Mas quando você está crescendo, né, quando você ainda está pequeno, a gente não tem muito como... O seu público, ele é um ser vivo, porque...
às vezes vai chegando muito mais gente. Por exemplo, a gente sempre gostou muito de falar, para quem pedala, a parte visual, tinha o jornal do Para Quem Pedala, ainda dentro do site escrito. Sim. Ele era vídeo, mas ele aparecia como uma chamada dentro do site. Ele falava muito sobre prova de ciclismo de estrada. Né? O Vander chegou a apresentar, um amigo nosso, ele e o Henrique, e depois a gente... Eu nem sei se a gente chegou, eu e o Henrique, a fazer o jornal do Pra Quem Pedala. Tanta coisa, mas eu não lembro. Mas o Vander eu tenho certeza. E era só ciclismo de estrada, basicamente. Cara, hoje, se você for ver, o público do Pra Quem Pedala 80% é ciclismo de mountain bike. Né? É o mountain bike. Se você for ver no Brasil, 85%, quase 90% dos ciclistas são ciclistas de mountain bike. O mountain bike é infinitamente maior do que o ciclismo de estrada. Apesar de todo mundo conhecer mais o ciclismo de estrada. Se você perguntar pra galera na rua, como é que é bicicleta? Me conta aí o que você sabe de bicicleta. O cara vai falar de um velódromozinho que ele viu lá, o cara vai falar de um cara pedalando com a bicicletinha de pneu fino na estrada. Uhum. Mas ele não vai saber a diferença de um XCO, um Enduro, um XCC, um XCE, não vai saber. Uhum. E hoje o canal de vocês, do YouTube, tá mais de 420 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações mês, né? Então, um canal bem frequentado, né? Você perguntou de mudanças, né? Essa foi uma das mudanças que a gente fez agora, né? A gente tá há mais de 10 anos aí na estrada. Então, tem hora que você tem que meio que parar e falar, vamos voltar um pouquinho pro que levava a gente a ter prazer naquilo que a gente fazia. Né? Então, a gente entende que você tem que fazer um comercial, você tem que apresentar um parceiro, não estou dizendo que a gente não vai fazer isso, e muito menos que dá para viver sem fazer isso, né? E isso é legal de fazer, quando os produtos são produtos que, por exemplo, esses dias eu estou para editar um unboxing de cadeirinha de bicicleta, que é um negócio que a galera dá muito pouco valor, mas, cara, eu passei momentos fenomenais com os meus filhos. Nossa, eu também. Entende? Então, é um negócio bobo que eu apresento com o maior carinho. Entende? E até hoje, né, Vitor? Eu vejo algumas publicações. Não, atualmente suas, eu tenho só pedalado com meu filho. Tem. Então, assim, falar sobre bicicleta infantil. Cara, ninguém fala. Eu acho massa pra caramba. Por quê? Porque você vai passar momentos que você nunca vai esquecer. Agora, bicicleta, beleza. Você comprou a melhor bicicleta do mundo hoje. Cara, daqui a 5 anos, aquela bicicleta não vale nada. Tem 200 mil melhores do que aquela. Você nem lembra que você teve aquela bicicleta. Entende? Mas... para o público, se for fazer um lançamento das bicicletas top de XCO, é o que mais dá engajamento. É o que mais as pessoas assistem, né? Então, assim, aí você vai falar, o unboxing da cadeirinha, dá view? Dá bem menos. Mas eu gosto de fazer. Hoje em Brasília tem muitos participantes, muitos ciclistas, vamos dizer assim? Tem. Organizações de encontro de trilha, essas coisas. Como que rola isso, Maminha? Então, vamos lá. Brasília tem muita gente pedalando. Sim. Muita mesmo. Brasília tem alguns grupos organizados bem legais. Não sei como é que tá o Rebas, faz muito tempo que eu não vejo. Mas a forma de começar no ciclismo ela é diferente para cada uma das modalidades. Então, por exemplo, você vai começar com o ciclismo de estrada. Você vai pegar a sua bicicletinha. Você vai começar provavelmente em Brasília. Eu vou falar para Brasília, quem conhece aqui. Você provavelmente vai pegar o eixão. Vai fazer um dia no eixão, né? As 2 asas, vai e volta, depois você faz 2 vezes esse percurso, depois você vai ficando mais confiante, você vai fazer o Lago Sul ali e tal. Vai chegar uma hora que você vai juntar com mais 2, 3, ou no meio do percurso você vai ver alguém, vai encostar, e aí você vai desenvolvendo uma amizade, e aí esse cara vai te chamar, falou, vai ter o pelotão assim, assim, assado. Se o pelotão for minimamente organizado, alguém vai chegar para você e falar, quando for assim, você faz isso, não aperta o freio, não faz isso. Não. E aí a coisa vai. Não é uma preocupação muito grande para o cara que pedala na estrada procurar circuitos em Brasília. Sim. Né? Porque os circuitos são meio óbvios. E Brasília é uma cidade muito amistosa para se pedalar. Muito mesmo. Né? Eu já pedalei em outros lugares, a galera, ou você pedala em rodovias, e aí assim, a rodovia ela te dá uma segurança porque você está fora do lugar onde os carros passam, mas os carros estão passando a 110 por hora. Então, se der alguma coisa errada, dá muito errado. Né? Aqui em Brasília, você tem um acostamento, uma ciclofaixa ali, que é bem respeitada no Lago Sul, e você tem ali até 70, 80 km para fora, né? Pegando ali para Unaí, Pedrão ali, a galera tá ciente de que tem muita bicicleta andando.
Então L4, apesar de não ter acostamento, a galera respeita. Então se anda muito bem. Brasília é muito privilegiada para o ciclismo de estrada. Para o mountain bike também, apesar da galera achar que aqui não tem subida, a gente tem bastante subida, tem que andar um pouquinho mais, você vai ter que chegar ali na Fercal, por exemplo, já tem subida. E na Taboquinha você vai ter, ali no Altiplano Leste, já começa a ter não subidas longas, mas subidas já mais duras. O mountain biker, ele já é um pouquinho mais complexo para o cara começar o esporte, porque ele precisa ter um grupo. Né? Eu brinco que você percebe que você é um mountain biker já experimentado quando você já pedala sozinho. Sim. Porque o pedalar sozinho como mountain biker, ele é um pouco arriscado. Né? Porque você tem, por exemplo, você está em lugar, exato, você tá em lugar ermo, o terreno muda, qualquer chuva as valas elas mudam de lugar, as pedras elas rolam e o terreno te surpreende muito mais do que um terreno de asfalto. Então você tem que estar com a pilotagem muito em dia para ficar andando nos lugares e tá dentro ainda de uma margem de segurança. Então, por exemplo, beleza, você não vai treinar sozinho e acelerar ao máximo. Né? Então, assim, são algumas precauções que você tem que tomar. E também questão de celular, resgate, né? Já tive alguns episódios de resgate no meio da trilha. E uns perrengues, histórias de perrengue aí? Cara, perrengue. Já tive perrengue assim, tive um perrengue no Brasil Ride, né? Disputando a prova, que eu tive uma situação que a ponta do banco me acertou a uretra ali no campinho, sabe? Não sei. Ali no Intercu ali, Aí, e aí, cara, tive uma lesão de uretra ali, e aí, cara, mijando sangue. Nossa. E a prova é em dupla. E eu tava em dupla com o Henrique. Imagina, e o Henrique, cara, não terminar um negócio pra ele é a morte. Nossa. E o Brasil Ride é meio que uma questão de honra pra gente, né? Então, assim, tá todo mundo olhando pra gente lá. Então, assim, cara, esse foi tenso, assim. Mas conseguiram chegar Cara, conseguimos, mas assim, eu cheguei em Brasília com hepatite medicamentosa. Entendi. Porque, cara, foi no doping total, assim. Sim. Eu comia ibuprofeno igual Skittles, assim, sabe? Tipo... Entendi. Esse foi certamente de dor o perrengue mais dolorido que eu tive. Aí você tem assim, né, aquelas coisas, por exemplo, uma vez eu quebrei a clavícula num evento de lançamento de bicicleta. Nossa. Então dei um trabalho da porra. Sabe, mandar um beijo, Filipão? Te amo. Então tava no lançamento da Trek. Porra, distraidamente fui fazer um salto, cara. Saltei errado, caí clavícula, costela, um monte de coisa. E aí, porra, toca parar o evento, ambulância. E eu lá em São Paulo, lá em Itu. Então eu tive que deslocar de volta pra cá, braço amarrado. Pô, cara, uma lanha. Que situação, hein? Então, assim, junto com o dono da Brasil Ride. Tá treinando pra Brasil Ride, já correu o Brasil Ride. Faltavam 20 dias pro Brasil Ride. Quem deu a notícia pro Henrique que eu não ia correr foi o Mário Roma, que é o dono da Brasil Ride. Mas na Brasil Ride, vocês já chegaram a subir no pódio como primeiro? Não. Nem de longe. Nem de longe. Não, porque assim, não que a gente almejasse isso, mesmo que a gente almejasse, a gente não iria conseguir. Porque o Brasil Ride não tem categoria. Né? Ele é um open, então é abaixo de 40, eu não sei se 40 ou 50, mas acho que abaixo de 40. Abaixo de 40 é todo mundo open. Então, por exemplo, eu disputava com a Vancini, campeão do mundo. Sorte dele é que eu nunca andei de verdade, né, Vance? Então, assim, então não tinha nenhuma... Mas, cara, nunca foi. O Henrique teve, por exemplo, o Henrique foi campeão brasiliense, já ganhou o Brasil Enduro Series, né? Então, assim, tem umas... Mas a minha pegada nunca foi uma pegada de esportiva, assim. Eu gostava de treinar, assim, gostava de estar com a galera treinando. Então, fazia, né? Tava com os caras, dava um jeito de sobreviver ali, né? Mas eu nunca fui um cara de chegar na coisa e quero medalha, quero pódio. Não, o meu negócio era sacanear, velho. E quando você começou a narrar? Então, a narração foi o seguinte, a gente foi para um evento, e aí no evento eles decidiram fazer a transmissão de uma... Estavam começando o XCC, que é uma modalidade de circuito, e o circuito era assim, era um circuito na praia, cara, um circuito bem pequenininho assim,
E aí devia ter uns 2 quilômetros. Aí os caras de última hora falaram assim, não, vamos botar aqui, a gente transmite aqui, 2 câmeras a gente faz e tal. Beleza. E aí eu não me lembro por que cargas d'água precisavam de alguém, ou faltou o comentarista. Chama o amigo. Alguma coisa assim. Alguém virou e falou assim, Mamas, vai você. Eu falei, mas eu? Você já fez? Eu falei, não, vai fazer agora. Ao vivo. Ao vivaço. Eu falei, tá bom. Você só comentarista, o máximo vai acontecer eu não comentar nada. Só vou comentar aquilo que eu achar legal, então tô suave. Entrei. Cara, e aí, e o cara que tava nos comentários, junto comigo, que era da marca, é um brother. Então a gente já tinha o bate-bola de ser brother. Então a coisa foi legal. Fluiu bem. Aí, no ano seguinte, aí eles viram o seguinte, eles viram que uma prova muito pequenininha ganhou uma visualização muito grande. Assim, muito maior do que ela teria se ela fosse... Com a narração das provas. Não com a narração, mas com o televisionário, né? Aí algumas provas compraram essa ideia. E aí o que acontecia? Os caras precisavam de um canal grande para passar. Num primeiro momento, acreditou-se que quem ia alavancar essa história toda ia ser a TV. Sim. E aí os caras começaram a tentar a TV. A TV aberta fechou as portas bonitão. Quem que abriu as portas? No início, Band Esportes, né? Esses canais menores um pouquinho. Tanto é que o primeiro brasileiro, a gente transmitiu via Pra Quem Pedala e via Band Esportes. Aí, a TV é uma caixa preta, né? Sim. Ninguém sabe o que acontece lá dentro e os números que eles entregam, assim, a impressão que dá é assim, quanto deu de audiência? Aí o cara grita lá, fala qualquer número aí e tal. Fala 30%. Né? Beleza. 30 pontos. Qualquer coisa de milhões tá tudo certo. 25 milhões, 30 milhões, tá tudo certo. Você vai ver, a conta não bate. Sim. Mas beleza. Nesse primeiro campeonato que aconteceu, a gente sempre concorria, né? Concorria assim, passava na TV aberta e a gente, essa mesma transmissão que passava na TV aberta, passava ao vivo no Pra Quem Pedala. Sim. E o que os caras perceberam? Falaram, bom, a gente precisa chamar um canal que seja grande, porque a gente quer dar audiência na internet também. E aí, naturalmente, eles chamavam a gente porque a gente era maior. E aí, estão chamando a gente, o cara falou, estou chamando o canal de vocês já fizeram essa narração, então vocês fazem. E aí isso surgiu meio que natural, assim, a gente começou a ir nos eventos, né? E houve um aumento em número da parte de... Então, no início houve. No canal? No início houve, assim, a gente percebeu que algumas provas deram muito certo. A gente teve uma prova, o Desafio dos Gigantes, se eu não me engano, que a gente foi, naquele dia, o 7º vídeo mais assistido do YouTube. Olha aí, ó. Entende? Na categoria Games. Jogos e games, uma coisa assim. Então, assim, a gente até concorria com Minecraft. Porque pela categoria que dava, né? Então, assim, a gente começou a ver que estava dando certo, porque o Campeonato Brasileiro, ele acontecia pela Red Bull. A Red Bull TV transmitia o Campeonato Brasileiro. E aí, eles colocaram a gente para narrar. A gente não tem o certo de como foi, mas a gente sabe que foi bem bom, assim. A gente tem informações de dentro que foi bem bom. Todos os campeonatos brasileiros eles vieram sempre crescendo muito, assim. E a gente sentiu um impacto nas nossas mídias sociais. Então, no primeiro ano, principalmente, foi bem legal. Assim, a gente fazia, e aí, por exemplo, eu percebia que aqueles 2 dias de Campeonato Brasileiro, o meu Instagram estourava. Pra Quem Pedala, estourava. O número de pessoas chamando a gente, parabenizando, falando, agradecendo, explodia. Então, isso deu uma alavancada. Depois deu uma estabilizada, né? A galera já meio que acostumou com a gente. E a gente fez foi muito legal, porque a gente fez com muita gente. Então, por exemplo, a gente fez... Cara, o último que a gente fez com a Juliana Veiga. Isso que eu ia perguntar também. A parte do convívio com os atletas de ponta, com artistas famosos... O canal também trouxe essa proximidade para vocês, isso? Trouxe. A gente tem, por exemplo, a parte de televisão, a gente conheceu algumas pessoas ali, tava a Juliana Veiga, Ju, beijo.
gente finíssima. A gente... apresentadores locais, né, de telejornais locais e tal, às vezes eles vinham para fazer essa... Porque eu e o Henrique, a gente ficava mais na parte técnica, então a gente ficava comentando, né? Mas você precisava de alguém para fazer uma narração, porque a gente tinha essa ideia de que precisava ser uma narração como uma narração de TV. Depois a gente descobriu que não, num acidente também. A gente chegou lá, foi cobrir um evento, foi fazer um evento, beleza, chegamos na hora... O organizador do evento virou e falou, são só vocês dois. A gente, mas a gente não narra? Falou, vocês dão conta. Beleza. A gente sempre fez na tora, vamos fazer na tora. E aí foi super legal, porque como a gente tem muito contato, a gente se conhece muito, a gente já gravou muito junto, cara, fica muito fluido. Afinidade, né? Exato. Não é que outra pessoa venha e atrapalha, não é isso. Foi super legal fazer com todo mundo que a gente fez. Não teve ninguém que a gente fez que foi ruim. Mas, ou que a gente teve algum estresse, nada. Foram sempre pessoas muito queridas. Mas, querendo ou não, é teu irmão, né? Porra, eu olho pro Henrique e eu sei o que ele tá pensando. Não é nem o que ele vai falar, eu sei o que ele tá pensando. Né? Então, é muito fluido, assim, foi muito fácil pra gente. Né? E a parte, que aí eu falo que a grande remuneração que o Pra Quem Pedala deu pra gente, é você poder ficar amigo dos teus ídolos. Né? Então, assim, o meu... Eu brinco, eu até falei isso para ele, falei para o Avança, o grande momento esportivo da minha vida estava relacionado ao meu grande ídolo, que era o Ayrton Senna. Então, a memória mais marcante que eu tinha do esporte era a morte do Senna. E depois eu falei para ele, Petrópolis, porque ele trouxe uma etapa do Campeonato Mundial para Petrópolis e foi o evento esportivo mais emocionante que eu já vi na minha vida, mas assim... disparado. Eu chorei 4, 5 vezes vendo a prova. E a hora que o Avança chega, você vê 30 mil pessoas gritando o nome do cara, o cara em cima de uma rampa, e a galera gritando o nome do cara e tal, não sei o quê. E não era só meu ídolo que estava ali. Era um amigo que estava ali. Então você vê o teu amigo, um cara que você acha foda, ali realizando um sonho do cara. Então isso foi, um momento esportivo, né? Depois a gente encontrou, tive a oportunidade de agradecê-lo. Falei, Avança, obrigado. Uma lembrança que era triste, hoje eu tenho uma lembrança fenomenal. É esportivamente falando, é o dia mais emocionante da minha vida. Então, você vê isso no Brasil, você percebe o que os atletas acharam do Brasil, os caras ficaram enlouquecidos aqui. Então, assim, foi muito, muito, muito legal. E você ter, por exemplo, o teu grande... Hoje, o Avança, eu falo, a gente conhece ele um pouco mais na intimidade, mas ele é um cara ele é um atleta fenomenal, ele é hoje o atleta que mais produz fora da pista, porque ele produz documentário, ele produz texto, ele produz vídeo, ele produz um monte de coisa. O cara é um monstro. É um monstro. Né? Além disso, ele é sócio de um monte de empresa, então ele tem o lado empresarial. E agora ele arrumou uma equipe para gerir. Porque ele já tinha uma equipe que ele era um mentor, assim, ele cuidava da história, só agora ele assumiu a equipe como um todo. Então, cara, é um monstro, né? E você poder ver esse cara que você tanto admira, que tá ali perto, e você ter um contato de amigo, você ter o telefone do cara, e você ligar, dar uma zoada. O último encontro que a gente teve, o pai do Avança ficou meia hora o seu Rui, meia hora me chamando para sentar para conversar, para me sacanear. Que eu tinha feito uma brincadeira com ele queria se vingar. Então, isso é muito legal, né? São essas pessoas que a gente... Você fala, porque, assim, o Senna era longe. Alguém né? que é perto de você. O Avança não. O Avança, meu irmão, ele tá ali. É de carne e osso, assim, né? Tipo, o cara vai... Você consegue ver o olho do cara, você consegue sentir o que o cara tá pensando, você consegue, né? Você tá ali, cara. E você ver isso tudo perto e ter o contato com isso é muito legal. Não só Avança. O Lan, você vê o moleque crescendo e eu brinco, falo que o Lan é o ciclista que tem um brilho no olhar mais bonito do mundo. Então, um moleque com um olho, cara, um brilho no olhar, assim, um negócio, sabe, que encanta. O Malacarne,
Moleque que, porra, eu brinco, fala que é meu neto. Né? O primeiro título do brasileiro do Malacarne, ele tomou um tabaco na minha frente, ele foi me abraçar. Então, assim, que ele foi chegar, foi fazer uma graça, foi derrapar, derrapou errado e blei, caiu no chão e tal. Mas são moleques que você, porra, você fala, meu irmão, o moleque era o inverso. O Malacarne, quando a gente ia falar com ele ficava tímido. Assim, eu falei, oi, mãe, o que foi, moleque? Vocês são os caras que fazem lá no site, apresentam, narram, assim. Entendeu? Tipo assim, o cara tinha aquele olhar de... E hoje você fala, meu, cara, sabe, assim, você poder participar um pouco da vida atlética desses caras é muito legal. Isso é muito bacana. É uma sensação de devolver um pouquinho pro esporte o que ele deu pra gente em termos de saúde, de satisfação, de amizade, de tudo isso. Maminha, a gente sabe que quando a pessoa sai para pedalar é 2, 3 horas, 4 horas, né? Então, na brincadeira, as mulheres devem achar ótimo isso, né? As esposas, as namoradas, e vice-versa, né? Os esposos. Eu tive meu episódio mais próximo do cancelamento. A gente foi naquele Achismos do Maurício Meirelles, né? Que ele foi falar sobre ciclismo e tal. E aí lá eu brinquei, fiz uma brincadeira, falei que todo ciclista ama mais a bicicleta do que a própria esposa. Isso é uma verdade, mas... Então, assim... E aí a galera caiu matando e tal. E uma brincadeira, obviamente, mas, cara, o ciclismo é um esporte que demanda tempo. Ele te entrega muita coisa. Você tem muita saúde, você vai ter amizades verdadeiras, porque é um esporte de perrengue, né? Se você está no meio do mato, você tem que se ajudar. Então, isso faz com que... Parece muito um pouco com o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, você tá ali com um cara que se ele não soltar, ele te mata. Então, você precisa ter um acordo de cavalheiros ali de que bateu, parou, né? E isso precisa ser sagrado. Então, você também tem no mountain bike, beleza, o cara não trouxe câmera, você vai deixar ele na mão, vai largar ele no mato? Não, meu irmão, toma aí, depois a gente vê como é que a gente faz. Então, você cria um vínculo mais próximo. Acontece de cair, de ralar, então assim, você se coloca em situações mais extremas e quando a gente está falando de situações extremas, você vai ter uma proximidade maior porque todo mundo tem que se ajudar. Então ele te entrega muita coisa legal. Tanto é que assim, você sabe como é que você faz para descobrir se um cara tá pedalando? Não. Não faz nada, ele vai te falar que ele tá pedalando. Entendeu? Porque é só o que ele fala. Então assim, você não precisa fazer nada, você só fala, oi, ele... você já viu a bicicleta? É isso, cara. Assunto de ciclista é isso. Então, é um esporte muito legal. Mas, judia da carcaça. Na época que eu fazia triatlo, na verdade, né? Aí tava pedalando mas tem caramba. salvação ainda. Aí amigo meu tava assim, cara, eu tô na dúvida entre Noivike ou comprar uma outra bike. E ele tinha um golzinho, aquele geração 3, assim, né? Depois do bola. Eu falei, cara... tua bike já é muito mais cara que teu carro. Ele falou, pois é. Aí ele chegou e falou com a mulher, né? Na época, namorado dele, ela falou, cara, ou a bike ou eu. Aí ele falou, velho, não teve jeito. Cheguei com outra bike lá. Foi literalmente aconteceu isso. Aí eu falei, velho, você é maluco? Ele falou, não, velho, é isso, minha vida é essa e tal. Aí minha esposa falou, cara, não gosto desse cara. É isso. Não, eu me lembro que a primeira vez que eu... Porque o ciclista ele vai se acostumando, né? Com o preço das coisas. Porque bicicleta é um absurdo. Sempre foi caro, tem um porquê. Vamos lá, não estou dizendo que tá certo estar caro. Não é isso. Se dependesse de mim, bicicleta era de graça. Né? Mas existe uma lógica por trás do preço da bicicleta. E todo mundo que vende bicicleta quer vender o máximo possível. Então não é que o cara vai estourar o preço lá em cima porque ele vai vender uma bicicleta e já está satisfeito em vender uma. Não. A briga por mercado existe igual. Então tem um equilíbrio ali, né? O cara não pode... ele não tem margens milagrosas. Não, é margem apertada também, é porque o produto é muito caro. Né? O carbono é muito específico, ainda é um produto quase que feito à mão. Cara, tem N justificativas, não tem escala, porque a galera fala, pô, mas a moto... Tá, mas quantas CGs tem no mundo? Agora, quantas bicicletas high-end tem no mundo? É uma conta que não fecha. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com um engenheiro
que construía moto, né? Um engenheiro automotivo. E ele falou, e aí ele estava trabalhando, conheci ele indo de bike. E ele era, eu acho que ele era da Honda, alguma coisa assim. E ele falou, cara, é muito mais fácil trabalhar com moto. Ele falou, primeiro, moto não tem o limitante do peso. Então, qualquer peça que você vai fazer, você tem 200 tipos de material. Porque quem acelera a moto é o motor, pô. Então, assim, você aumentou 4, 5 quilos numa moto, tá suave, a moto nem percebe. Agora, aumenta 4 quilos numa bicicleta, pesa 6. Aumenta 4 quilos numa mountain bike, que hoje pesa 10. É quase 50% do peso. Então, você tem todo um porquê. E para não ter escala. Aí você fala, não, beleza, ó, vou fazer esse quadro aqui, então você faz um molde. O molde custa um absurdo. Para vender quantas no mundo? Né? Então, tem um porquê. E a gente vai se acostumando. Mas, eu me lembro que a primeira vez que eu comprei, assim, falei, cara, dei um cheque que vai doer aqui. Aí eu liguei pro Henrique, né? Falei, Henrique, tô na dúvida. O que eu faço? Foi ligar pro Henrique, né? Eu vou ligar pro Henrique. Você sabe pra quem você vai ligar, né? Você sabe a resposta que você quer? Aí ele virou e falou assim, Mamas, é o seguinte, dói. Mas nunca vi ninguém se arrepender. Falei, tá certo. Pode passar aí, tio. Fiquei corajoso, passei. Não me arrependi, não. Até hoje, nunca me arrependi de comprar nenhuma bicicleta. Eu sempre, volta e meia, eu trocava minha bicicleta e tal. Aí, quando eu casei, aí no primeiro mês eu vendi minha bike e paguei o aluguel, né? Alguns aluguéis, assim, né? Aí me 6 salvei, anos de aluguel, né? Aí me salvei. Vendi minha bike, paguei 6 anos de aluguel. de aluguel, quase uma casa. Exato. Aí eu me salvei, porque eu tava pensando que eu tive uma hérnia de disco. Falei, cara, não vou poder pedalar agora, eu vou vender. Aí me salvei, que agora eu tenho um justificativo. Falar, pô, meu sonho nunca queria pensar em vender uma bicicleta para pagar alguma coisa. Agora eu quero comprar minha bicicleta. Ah, não, tudo bem, você merece. Estratégia, né? Tem que ter. Tem que ter porque é igual, por exemplo, você vai pra trilha. Cara, a gente brinca e fala, essa trilha é um ser vivo. Você não sabe o pneu de quem que você vai furar, você não sabe nada. Então você vai falar assim, que hora você chega? Eu não sei. Pretendo chegar pro almoço. Né? Então assim, você tem mais ou menos como Brasília, que a gente tem, não tem uma variedade assim tão grande de trilhas, você tem como mensurar, mais ou menos. Mas, cara, o tipo da coisa, você fala, beleza, vamos em X pessoas. Se um cara convida um cara que não pedala no mesmo ritmo, mudou tudo. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem uma trilha, tô vendo aqui a paisagem, a gente tem uma trilha aqui perto chamada Tapajós. É uma trilha de mais ou menos 50 km de estradão. Você passa pelas montanhas e tal, não sei o que, ela tem uns trechos de single track e tal, mas ela é basicamente estradão. Cara, eu já fiz a Tapajós em 5 horas e já fiz em 2 horas e 15. Chuva? Não, companhia. Entende? Ah, beleza, tô eu e Henrique treinadaço fazendo treino de polimento pro Brasil Ride. 2 horas e 15, 2 horas e meia. Ah, beleza, tô com o grupo Panças do Pedal. 5 horas e meia. Tem? Então, assim, você tem... Então, dá pra quantificar, mas nunca é tão exato. E como é que entrou a bicicleta na tua vida? Essa paixão, né, pelo esporte? Então, eu achava muito bonito, comprei a Speed e aí comecei a andar. E aí, o cara que fazia revisão na minha bicicleta, isso é muito legal. O cara que fazia revisão na minha bicicleta, ele trabalhava na mecânica da loja, né? Ele atendia, ele era o responsável por atendimento e mecânica, o Gilcinho. E aí, ele um dia chegou pra mim e falou assim, pô, você tem que andar de mountain bike. Eu falei, pô, Gilcinho, mas nem tem mountain bike. Ele falou, compra. Eu falei, tá, Gilcinho, mas e trilha e tal? Ele falou, não, cara. Te levo pra andar nas trilhas, tipo, presente e tal. Moro lá em Sobradinho, não sei o que. Te levo lá nas trilhas. Se tiver paciência de ir pra lá, tá tudo certo. Na semana seguinte, eu ia pros Estados Unidos. Fazer uma viagem. E aí eu falei, cara, Jucinho, você me leva mesmo pras trilhas? Ele falou, levo. Eu falei, então tá bom. Aí, viajei. Cheguei lá, era Black Friday. Cara, comprei uma bicicleta, uma nave super barato.
Trouxe. Cheguei aqui, uma semana, uns 10 dias depois, Gilcinho tá aqui. Ele montou a bicicleta e falou, sábado eu entro de férias. Falou, sábado eu entro de férias. E aí, se você quiser a partir de sábado ir lá pra casa, eu te levo. Ele ia entrar de férias e eu tinha mais uns 20 dias de férias. Cara, eu passei esses 20 dias, todo dia não, mas assim, religiosamente, segunda, quarta, sábado e domingo. Acordava às 5 horas da manhã, pegava o carro e ia lá pra Fercal, aí a gente andava. Aí ele me ensinou o beabazão, assim. Aí comecei a andar de mountain bike e tal. E aí, pra quem pedala crescendo e tal, eu comecei a conhecer os caras que verdadeiramente andavam de enduro. E aí conheci os caras que andavam de enduro, de downhill. E aí fiquei amigo de alguns desses caras. E aí, cara, é uma outra pilotagem. Eu brinco que bicicleta é assim. Você tem o cara que começa a pedalar e ele faz o estradão ali. É o cara da maratona. E o cara do XCO de antigamente, porque os XCOs agora estão ficando mais cascudos. Mas o cara que passa do enduro pra lá é um cara que já tem que pilotar bem, né? Porque fica muito perigoso. Sim. Então, é um cara que já começa aí você precisa investir em pilotagem. E aí, de uns 4 anos pra cá, eu falei, vou começar a investir nisso aí, porque começou a ficar perigoso. Porque eu já tinha uma exposição de muito tempo na trilha. Então, quando você vê muito aquele obstáculo, aí você vê um passando, você vê outro passando, você fala, eu vou passar também. Aí você se quebra. Aí eu falei, eu preciso aprender a pilotar. E aí eu comecei a fazer um trabalho de investir mais na pilotagem. E aí esse é um trabalho que não para, né? Todo dia você está aprendendo, para todo lugar que você vai, cada terreno é um terreno. Mas você começa a ficar um pouquinho melhor, você começa a tirar a bicicleta do chão, você começa a entender como é que salta aqui, como é que salta ali. Agora, o duro é que salto não pode parar. Você parou um mês, você volta do zero. Amir, aqui tá nossos convidados aqui da Max Foods, né? Max Form, esse aqui. Obrigado. Também, tá? Seja bem-vindo aqui nesse Lamparina Podcast. Manda um recado aí para aqueles que não pedalam ainda, que não conhecem também o canal de vocês. Tá com a palavra aí com você. Bom, galera, se você não conhece Pra Quem Pedala, então dá um pulinho lá no YouTube. Pra Quem Pedala, você não vai ver nada de interessante lá. É só se você estiver à toa mesmo, né? E se você tá em casa parado, vai pedalar, que você também vai adiar a sua morte. Entende? Vai ter saúde, você vai tomar sol, vitamina D, vai ficar com as pernas fortes, as batatas grossas, entende? Então, qualidade de vida. É isso aí. Pete, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, meu jovem. Foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi nosso. Mais um episódio especial do Lamparina Podcast. Eu e meu amigo Vitor Mesquita, com mais um episódio para você. Você aí pode seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, que aí tem os recortes lá dos episódios, e também no YouTube. Exatamente. Comenta aqui o que você achou desse episódio, compartilha com seus amigos, quem você acha que pode ser interessante, e nos espere nos próximos episódios. É isso aí, um abraço a todos e se liga aí, Lamparina Cash com você. Valeu! Valeu!